Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus seja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Vamos estudar hoje o nível Expert, a disciplina é Pneumatologia 1 e hoje nós vamos estudar a aula de número 66, o fruto do Espírito. Então vamos lá, o versículo inicial está aqui na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha só, nós vamos estudar nessa aula a respeito dos frutos do Espírito Santo, ou melhor dizendo, do fruto, né? Alguns falam frutos, mas na realidade aqui a frase Paulo a coloca no singular. Por quê? O fruto do Espírito é o caráter de Jesus no cristão. Não é? Se fossem diversos frutos diferentes no sentido da língua portuguesa, não é? O texto traria os frutos do Espírito são, mas o fruto do Espírito é o caráter de Jesus no cristão revelado através de 9 características, que é o que nós vamos estudar hoje, que são essas 9 aqui. Lembrando, né, que o Senhor Jesus deixou claro lá em João 15 que Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos, as varas, né? A vara que produz fruto, Ele limpa para que dê mais fruto. Agora, a que não dá fruto, Ele corta para ser lançada no fogo. Então, nós temos que produzir fruto. Ainda mais porque Deus nos vê como árvores e árvores que dão fruto. Lá em Isaías 61, o texto diz, não é, que nós somos plantação do Senhor, árvores de justiça. O Salmo de número 1, o salmista fala, né, que nós somos como árvores que se estendem as raízes até os ribeiros de água. Né? Jeremias também fala nesse sentido. O Senhor Jesus também conta a parábola da figueira seca, não é? Ele também, além de contar a parábola, ele amaldiçoa uma figueira. São circunstâncias diferentes, tá? Não confunda a parábola da figueira com quando ele amaldiçoa a figueira porque não tinha frutos. Então, os frutos revelam a árvore. Então, nos nossos frutos, né, aliás, o fruto do Espírito em nós, as características de Jesus em nós revelam de maneira verdadeira, genuína, que de fato o Espírito Santo está na nossa vida, nós somos cheios, transbordantes da presença dele. Então, muito bem, vamos aqui então. O fruto acontece na vida de quem compreende o trabalhar do Senhor. E lembrando também, falei agora de árvore, uma semente ela não vira uma árvore da noite para o dia, né, minha gente? Uma semente ela é plantada na terra, ela vai sendo regada e ela vai crescendo, nasce ali um broto e depois vai crescendo, crescendo até se tornar uma árvore bonita, frondosa, frutífera. E isso leva um tempo. Mas é necessário compreender que o crescimento espiritual não vem naturalmente com o tempo. O amadurecimento, a frutificação é necessário primeiro, né? Falamos da plenitude do Espírito na aula passada. Você tem que querer, desejar. Note a sequência de aulas, né? Nós falamos do batismo com o Espírito Santo com fogo, falamos dos símbolos do Espírito Santo, falamos já da plenitude do Espírito Santo. Então, quando eu começo, a me encher mais e mais do Espírito Santo, querer, buscar, aprender, crescer, os frutos vão aparecer. Então, a semente no nosso coração é a palavra de Deus. A água que rega é o Espírito Santo, não é? Jesus conta Mateus 13, na parábola do semeador, e deixa claro que a semente é a palavra. A água, João 7, 37, 38, a água é o Espírito Santo que flui do nosso interior e vai nos ensinando à medida que queremos, à medida que deixamos, à medida que buscamos. Nós temos que aprender. Tempo não quer dizer nada. Tempo de igreja. Por quê? Hebreus 5,12, o escritor fala de gente que pelo tempo já era para ser mestre, mas o tempo passou e ainda eram crianças na fé, imaturos, né? Tomando ainda leite e não comiam manjar por causa da imaturidade. Então nós temos que crescer para frutificar, dar frutos e demonstrar o caráter de Jesus. Isso é demonstrado através das atitudes. Então vamos aqui, primeira característica do fruto
A primeira característica do caráter de Jesus em nós é o amor. Lembrando que o filósofo grego chamado Platão, ele entende que o amor pode ser de 3 tipos. O amor pode ser o amor eros, que é o amor carnal, o amor sexual, o amor entre homem e mulher. Ele entende que o amor pode ser também o amor philos ou filéu, que é o amor fraterno entre irmãos, entre pais e filhos. E ele entende também que o amor pode ser o ágape. O amor ágape é o amor sublime, o amor elevado, o amor que ama sem esperar nada em troca. Este tipo de amor que é o ágape, que é o que mais se aproxima do amor de Deus para conosco. Lembrando que lá João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de uma tal maneira, porque não existe palavra em vocabulário nenhum no mundo para dimensionar o tamanho do amor de Deus, não é? Paulo fala tanto aos Colossenses, aos Efésios, aos Romanos, dessa questão da largura, da profundidade, da altura, do amor de Deus. Mas muito bem, e ele diz também em Romanos 5,8 que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, quando eu começo a frutificar, eu vou me tornando uma pessoa amorosa. Quando eu deixo o Espírito Santo lapidar o meu interior. Então, eu amo aos outros, eu não amo só quem me ama. O Senhor Jesus deixa isso muito claro no Sermão do Monte, né? Mateus 5, se você amar só quem te ama, que proveito tem nisso? Você tem que orar por quem fala mal de você, você tem que amar até o teu inimigo. Isso na teoria é lindo, na prática é difícil, mas é necessário, porque Jesus assim fez. Então, quando o Espírito Santo entra no meu coração, eu começo a amar até o meu inimigo. Eu não começo mais a ter raiva, a ter ódio quando alguém me fere, quando alguém me maltrata, quando alguém fala mal de mim. E quantas vezes a gente passa por situações assim, né, amados? Você demonstra amor, cuidado, zelo, preocupação por alguém que na realidade não está nem aí para você, vira as costas, não retribui. Mas quando este amor de Deus está no nosso coração, é necessário compreender. Este amor, amados, é unilateral, não é bilateral. Por quê? Deus nos ama e Ele não espera ser amado, Ele nos amou primeiro. Como diz João, né, 1 de João, não que nós tivéssemos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro e provou que nos ama, não é? A palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor Jesus deixa claro em João 13, 34, 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei a vós. Então, Jesus amou Pedro, sabendo que o Pedro ia negá-lo. Ele cuidou do Pedro, ele pagou imposto pelo Pedro, ele alimentou o Pedro, ele curou a sogra do Pedro, ele teve paciência com o Pedro, que era bruto, impulsivo, não é? Por isso, quando Pedro nega 3 vezes, quando o Senhor Jesus ressuscita e encontra o Pedro lá na Galileia, o Senhor pergunta a ele 3 vezes, Simão Pedro, tu me amas? Por que 3 vezes? Porque ele havia negado 3 vezes. Então, nas 3, ele confirma que sim. E aí o Senhor Jesus deixa claro, já que você me ama, você tem que demonstrar esse amor para comigo através de atitudes, cuidando do meu rebanho, das minhas ovelhas. Então, esse amor de Deus para conosco é unilateral. Então, quando eu compreendo, eu amo o outro sem esperar ser amado, sem me importar. Jesus amou Pedro, amou Tomé, sabendo, não é, que o Tomé não iria crer na ressurreição, e amou o exemplo maior, que é Judas, mesmo sabendo que Judas era um ladrão, que ele roubava o dinheiro das ofertas, que ele iria o trair, não é, o vender por 30 moedas de prata. Jesus não deixa de amá-lo. Inclusive, no momento que Jesus, o Senhor, está no Getsêmani e Judas vem com a guarda e com a coorte romana, né? A coorte é uma 10ª parte de uma legião, a coorte são 600 soldados. Então, vem para prender Jesus, Jesus chama Judas de amigo. Imagine, alguém vem com o exército, a polícia para te prender por algo que você não fez, você sabe que é inocente, você ajudou aquele que te acusa. Olha só, Jesus chama ele de amigo porque a traição, a infidelidade
tudo de ruim que você puder imaginar de Judas não mudava o caráter de Jesus. Então, quando eu compreendo isso, quando eu começo a frutificar, eu me torno uma pessoa amorosa, eu começo a amar não só os que me amam, não só a minha esposa, meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, as pessoas que estão à minha volta, mas começo a amar até aquele que me faz mal, até aquele que fala mal de mim, aquele que me persegue. Eu amo a alma dele porque Jesus assim nos ama, não é? Então, continuando aqui, segunda característica aqui do caráter de Jesus em nós é a alegria, né, do grego char. Essa alegria, esse prazer, esse júbilo, essa satisfação, essa força, não se trata de algo momentâneo, não se trata de algo esporádico, se trata da presença do Senhor em nós. Como diz o profeta Abacuque, Abacuque 3, 16, 17, ele descreve um cenário de crise generalizada, de caos, ainda que a figueira não floresça, que não haja vida no campo, produto da oliveira minta, as ovelhas sejam levadas aos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei, exaltarei o Deus da minha salvação. O profeta deixa bem claro, e o livro de Abacuque é diferente dos demais, porque os demais, Deus fala com o profeta e o profeta fala com o povo. O de Abacuque é só Abacuque falando com Deus, somente. Deus fala, Abacuque fala, Deus responde e o livro é isso. Então, Abacuque deixa claro, independente da circunstância, nada rouba a minha alegria, porque a minha alegria está na sua presença. Até dizem alguns, não tem versículo que diga, na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, o contexto bíblico leva esse entendimento, porque mais triste que estejamos, quando buscamos a Deus, aí tem o texto lá de Neemias 8:10, que diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Então a gente pode chegar triste na presença de Deus, cabisbaixo, decepcionado, sofrido, angustiado. Quando buscamos a presença dele, ele nos renova, nos revigora e aquilo que era choro vira alegria. Então, não está escrito com todas as letras que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, mas o contexto bíblico leva esse entendimento, porque de fato isso acontece, Quando nós buscamos a Deus, a presença dele traz uma alegria maravilhosa, traz um júbilo, e como diz lá o Salmo 100, um salmo maravilhoso, que nós temos que cantar e louvar com alegria ao Senhor. Deixa eu ler aqui para você o Salmo 100, são só 5 versículos, é curtinho. Olha o que diz aqui o Salmo de número 100, fala de cantar com alegria, entrar na presença do Senhor com júbilo, celebrar na presença dele. Diz assim, aclamai com júbilo, com alegria ao Senhor, todos os habitantes da terra, rendei culto ao Senhor com alegria, vinde à sua presença com cânticos de louvor, reconhecei que o Senhor é Deus, ele nos fez e somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai pelas suas portas com ações de graças, e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai e bendizei o seu nome, porquanto o Senhor é bom e seu amor leal dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. Olha só que coisa maravilhosa, Então vamos prosseguir aqui. Depois de falarmos já de amor e alegria, vamos falar de paz, do grego eirene, A paz está além do estado de ausência de conflito. Por quê? Para o mundo, minha gente, secularmente falando, quando não tem guerra já tem paz. Só que aqui, essa paz aqui, falei eirene do grego, mas do hebraico é shalom, a paz perfeita. Então essa paz aqui é só o príncipe da paz que tem para nos dar. Isaías 9, o profeta profetizando que nasceria um menino, que o nome dele seria maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. João 14, 27, o Senhor Jesus diz, eis que vos deixo a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Olha só que coisa, a paz do Senhor é perfeita, a paz do Senhor é maravilhosa e refrigera o nosso coração. Aqui na carta aos Colossenses, no capítulo de número 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim, Filipenses 4:7, e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha só, a paz de Deus que vai além, que ultrapassa todo entendimento. Por quê? Quando estamos no meio de um turbilhão de problemas, amados, o Senhor nos traz paz.
E essa paz, tem gente que busca ela no álcool, tem gente que busca nas drogas, tem gente que busca no sexo ilícito, e enfim, a lista de pecados é grande. Mas só Deus tem a verdadeira paz para nos dar. Aquele refrigério na alma, aquela convicção, já deu certo. Essa luta vai passar, só vai durar um tempo, a vitória vai chegar, não é? Essa situação vai ser mudada, vai ser transformada. Então, essa paz, amados, é só Jesus que tem para nos dar, é só o Espírito Santo que tem para nos dar. O Senhor Jesus passou por um martírio terrível, mas ele tinha paz, porque ele sabia que aquilo era necessário. Quando eu tenho um entendimento espiritual para compreender as situações da vida, eu encaro de maneira diferente. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus deixa claro que no mundo nós teríamos aflições. O salmista já dizia isso, né? Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Porque os justos clamam, né? Verso 17 do mesmo salmo. Então, Isaías 48:10, o texto diz que Deus nos purifica, mas não como a prata, que Deus nos prova na fornalha da aflição. Então, se eu sei que eu vou enfrentar aflições, eu tenho que ter paz para lidar com elas, né? E outra, a árvore só produz fruto quando cresceu, não é? Um brotinho não produz fruto, olha. Uma pequena árvore não produz fruto. Agora, quando cresce, aí sim vai produzir frutos. Nós temos que crescer para frutificar, para dar frutos, para ter essa paz que excede a todo entendimento, não é? Essa paz tem que encher os nossos corações. Nós temos que ter paz com Deus e devemos buscar a paz com os homens, não é? Como Paulo diz, tanto Romanos 10, Romanos 12, no que tiver em vós, vocês têm que ter paz com todos. Nós temos que buscar isso, né? Hebreus 12:14 também diz isso. Nós temos que buscar a paz com todos. Nós temos que ser pessoas pacíficas, que amam a paz. O pacífico, amados, é diferente daquele que gosta, que é belicoso. Não é? Uma pessoa belicosa é uma pessoa que gosta de briga, de contenda. Se você lembrar aí da história, você vai lembrar da chamada Guerra Fria, no final dos anos 80, início dos anos 90, que foi uma tensão aí pré-guerra quase desencadeou uma guerra, melhor dizendo, entre os Estados Unidos e a Rússia. Por quê? Cada um queria desenvolver armas melhores, um armamento militar bélico melhor. E aquilo quase gerou uma guerra terrível. Por quê? Cada um queria mostrar o seu poderio bélico. Tem pessoas que são assim, não é? Aquele tipo de gente que diz, eu sou crente, mas minha mão não levo desaforo para casa. Amados, nós temos que ser pacíficos, porque Jesus era pacífico, ele era e é o príncipe da paz. Então vamos continuar aqui, depois de falar de amor, de alegria, de paz, vamos falar da longanimidade, do grego macrotúmia. Então, o longânimo, nós temos que ser pessoas longânimas, quer dizer longo ânimo, não é? Uma pessoa que tem uma paciência estendida. E isso está cada dia mais difícil, viu? Porque cada dia as pessoas são mais impacientes, a cada dia as pessoas são mais imediatistas. Com sinceridade, você tem paciência de esperar meia hora na fila do supermercado? Você tem paciência de esperar meia hora na fila do banco? Essa expressão, a fila do banco, é boa, né? Porque nesses dias de pandemia, de auxílio emergencial, esses dias estava um irmão aqui falando para mim que ia sair de casa 3 da manhã, essa semana ele falou para mim, que ia sair de casa 3 da manhã para ser o primeiro a ser atendido na Caixa Econômica quando o banco abrisse, não é? Se o banco abrir às 8, ele ia ficar pelo menos 5 horas na fila, né? É interessante que o ser humano, quando é para dinheiro, tem paciência, já para outras coisas espirituais não tem. O Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor e estendeu o seu ouvido para mim. Então, quando nós temos paciência, amados, quando nós somos pessoas pacientes, né? O Senhor age, o Senhor opera, porque tudo tem um tempo determinado. Aqui, a longanimidade é em contraste à pessoa que é pavio curto, que é explosiva, né? Tem gente que é igual fósforo, né? Você já acendeu um palito de fósforo? Triscou, acendeu. Tem gente que é igual ao palito de fósforo. Triscou, acendeu também, já ira, já briga, já discute.
Querido, querida, nós temos que ter uma paciência estendida, nós temos que ser prontos para ouvir, tardios para falar, tem que ouvir mais e falar menos, não é? Falar menos, tem gente que não tem paciência nenhuma, então nós temos que ter paciência, nós temos que não nos deixar mover pelas situações. Lembrando que, amados, até o Senhor Jesus se irou, quando ele faz lá o açoite no templo, né, ele está irado, só que ele irou, mas não pecou, mesmo ele irado com a situação, porque fizeram do templo, no tempo dele, né, e hoje em dia não é muito diferente, fizeram comércio, nas palavras de Jesus, covil de ladrões. Ele deixa claro, a casa de meu pai, a casa de oração não é covil de ladrões, porque vendiam de tudo dentro do templo, né? Vendiam lá os animais que sacrificavam, havia cambiadores, né, que trocavam as moedas. No tempo bíblico tinha o estáter, que era uma moeda de ouro, tinha a dracma, que era a moeda de prata, e tinha o lepto, que era uma moeda de cobre, que era a moeda local da época, né, a moeda de Israel. Então, eles trocavam dinheiro, os cambistas faziam isso, como hoje, o dólar, o euro, o real, o iene e assim por diante. Então, ele faz um açoite e coloca todo mundo para correr. Ele diz, a casa do meu pai é a casa de oração, não é covil de ladrões. Ele se irou, mas ele não pecou. Então, nós temos que ser pacientes, claro. Agora, se por algum motivo nos irarmos, a ira não pode nos cegar. Como diz a palavra, na ira do homem não opera a justiça de Deus, no sentido do homem querer fazer justiça com as próprias mãos. Nós temos que ser pacientes. Isso na prática é difícil, ainda mais nessa geração de hoje, com o celular, com tecnologia, com tudo num clique, com tudo rápido. Quando as coisas não saem rápidas, as pessoas ficam ansiosas. Com essa pandemia, então, o povo dentro de casa, e agora começou a melhorar, não é? Começaram a sair de volta e tudo mais, com os devidos cuidados, né? Uso de máscara, álcool, enfim, mas mesmo assim nós temos que ser pessoas pacientes. Então, continuando aqui, além de ser longânimos, né? Paciência estendida, nós temos também, eu lembrei da expressão agora, pavio curto, né? Tem gente que nem pavio tem, o nosso pavio tem que ser grande, viu, amados? Nós temos que ter um grande pavio. Mas voltando aqui, o próximo aqui é a benignidade. Então, o benigno não é aquele que ele é do bem, ele trata bem, ele não quer magoar nem ferir ninguém, não é? Ele quer o bem do semelhante, porque o bem, amados, é uma semente, não é? Nós temos que nos apartar do mal e buscar o bem. Tem até, preguei outro dia aqui sobre o Salmo 34, a partir do versículo de número 12, olha que palavra gloriosa que eu vou ler aqui para você, Salmo 34, a partir do versículo de número 12, diz o seguinte, ó, quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Versículo 13, guarda a tua língua do mal, os teus lábios falarem enganosamente. 14, aparta-te do mal e pratica o bem. Porque o bem é uma semente, amados. Quando nós fazemos o bem ao próximo, nós vamos colher o bem. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Não é? Gálatas 6, o texto é claro em dizer, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Deixa eu ler aqui para você, Gálatas capítulo 6, não é? O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Gálatas 6:9, não nos cansemos, né, não desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no certo tempo. Quando você planta o bem, você vai colher o bem. Então, uma pessoa benigna é aquela que quer e faz o bem, não é? Ela quer o bem do próximo e ela pratica o bem. Continuando aqui, depois do benigno, tem da benignidade, então eu tenho que ser uma pessoa do bem, querer o bem, eu tenho que ser também bondoso. Não é? A bondade é uma característica de alguém nobre, como diz lá Isaías 32:8. Então nós temos que ser bondosos também. Não é? Lembrando que o benigno é aquele que quer o bem e faz o bem. O bondoso é aquele, o bom é contrário de mal. Não é? Bem é o contrário de mal com L e bom é o contrário de mal com U. Isso ensina o nosso português. Então, o bem nós temos que querer e praticar. O bondoso é aquele que, além de querer o bem e praticar, faz com amor, faz com zelo, não é?
a bondade dentro do seu coração, que vem de Deus, é claro, porque é um fruto, né, a característica de Jesus, o leva a tratar os outros com amor, a viver em amor, a praticar o amor, a ser uma pessoa bondosa, caridosa, auxiliadora, prestativa. Tudo isso é característica de alguém que é uma pessoa bondosa, não é? Voltando aqui, continuando, depois da bondade, nós temos aqui a fé. A fé aqui, amados, é no sentido de fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade à palavra de Deus. Então, fé, é convicção, fé, firmeza, é verdade, é fidelidade, é comprometimento, é lealdade, é constância, firmeza inabalável. Então, nós temos que ser fiéis a Deus e à palavra dele. O Senhor Jesus viveu assim, até no momento da tentação de Satanás, o diabo quis distorcer, deturpar a palavra de Deus, mas Jesus aplicou de maneira correta, não é? Leia depois Mateus capítulo 4, um texto bem conhecido, que é o texto da tentação. Jesus diz, está escrito. Aí o diabo usa a palavra também, Jesus diz, também está escrito. Então ele aplica a palavra correta de maneira exata. O diabo é especialista em deturpar a palavra, tenha muito cuidado. O diabo pega a palavra e a manipula para que a palavra de Deus gere maldição, dependendo do contexto que ele aplica. Ele aplica sempre nesse sentido. Ele aplica sempre no sentido do mal. Nós temos que ter entendimento correto para sermos fiéis à palavra genuína, pregar, a ensinar a verdade da palavra. Não é? Um dos lemas da Reforma Protestante foi sola Escritura, somente a Escritura. É o que a Escritura diz e acabou. Mesmo no tempo de reforma, né, os reformadores eles não aguentavam mais o sistema que a Igreja Católica implantou, que estava completamente fora, distoante da palavra de Deus. Do mesmo jeito, hoje em dia, tem gente fazendo cada coisa aí que não tem nada a ver com a Escritura, mas quer usar a Escritura para benefício próprio, seja no sentido financeiro, seja no sentido de se promover. Muita gente, infelizmente, usa para benefício próprio. Isso é um perigo. O pregador, o professor, não é, o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ser fiel à Escritura, tem que ser fiel à palavra de Deus. E essa é uma característica de quem tem o fruto, não é? A próxima característica aqui é a mansidão. Então, manso, né? Uma pessoa mansa é uma pessoa doce, branda, meiga, moderada, alguém que se ira sem pecar, como é o caso do Senhor Jesus, não é? Ele até se irou, mas ele não pecou. Então, o homem manso, ele está em completa submissão a Deus, lembrando, né, que os mansos, eles herdarão a terra, eles verão a Deus. O Senhor Jesus fala no Sermão do Monte, né, a respeito dos mansos. No Antigo Testamento também o texto vai dizer que Moisés era o homem mais manso que existia, mas nós temos que cultivar a mansidão. O Senhor Jesus deixa claro a respeito dos mansos no Sermão do Monte, né? Os mansos herdarão a terra. E nós temos que ser mansos, diferente da pessoa que é irada, da pessoa que gosta de briga, de contenda, de discórdia, não é? Tem gente que gosta disso, Deus não gosta, Deus gosta de mansidão. Está escrito também em 2 Timóteo 2, 24, ao servo de Deus não convém contender, discutir, brigar, mas sim ser manso. Então nós temos que ser mansos, porque Jesus era manso, amados. Jesus não era aquela pessoa agressiva, belicosa, dura na fala. É óbvio que nós temos que entender que Jesus também falava de acordo com o público, tá? Para a multidão, ele dizia, Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Com os discípulos, quem não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. Você tem que ter compromisso. Muitos não entenderam, João 6, né? Se escandalizaram, foram embora, ele vira para os 12. Vocês querem ir embora também? Em outros termos, né? Porta da rua é serventia da casa. Mas Pedro diz, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Em seguida o Senhor Jesus diz, as minhas palavras são espírito e vida. João 6,63. Então ele era manso. Com os fariseus ele era curto e grosso, né? Leia Mateus 23, raça de víbora, bando de hipócritas, sepulcro caiado. Ele era duro, firme, mas ele, na sua pessoa em si, era manso. Então nós temos que ser pessoas mansas, não iradas, de pavio curto, iracundas, briguentas, longe de nós tal coisa. Última característica do caráter de Jesus em nós aqui é o domínio próprio, né? A temperança. Então é se dominar os desejos da carne,
não é? Como diz lá Gálatas 5, do 19 ao 21, que traz as obras da carne. Então nós temos que dominar os desejos da carne, nós temos que dominar a nossa língua, o nosso corpo. Isso não é fácil, amados, mas é possível se nós fizermos a nossa parte. A parte de Deus já está feita. A palavra já está revelada completa, o Espírito Santo já está aqui 24 horas conosco, agora é a nossa parte de nos esforçarmos para desenvolvermos todas essas características a ponto de nos dominarmos. Quando temos domínio próprio, evitamos situações difíceis, evitamos de agravar situações, evitamos de gerar problemas. Por exemplo, uma pessoa que não tem domínio da língua, no momento de nervoso, ela fala sem pensar. E aí é perigoso, dependendo do que a pessoa fala, seja com o cônjuge, com o filho, com o irmão, com o patrão, com o colega de trabalho, enfim, aí por diante. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, nós temos que ter domínio da nossa língua, nós temos que ter domínio daquilo que nós fazemos, nós temos que ter domínio dos nossos desejos. Se nós não tivermos domínio próprio, seremos influenciados de lá para cá e de cá para lá. E não é isso que a palavra de Deus quer, não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós cresçamos a cada dia mais para produzirmos muitos frutos, né? O apóstolo Paulo diz aqui na carta aos Efésios, no capítulo de número 4, o versículo de número 13 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, nós temos que crescer, nós temos que nos desenvolver e produzir fruto na presença do Senhor. É óbvio que isso tudo leva um tempo, mas no que depender de nós, não é? Quanto mais nos dedicarmos, mais breve será. Por quê? Compreenda, uma pessoa que, por exemplo, só vem à igreja uma vez por semana, só ora quando está na igreja, só ouve a palavra quando está na igreja, concorda que na prática ela vai demorar muito mais daquele que compreendeu, mesmo que esteja na igreja uma vez só por semana, ou duas ou três, mas ela entende que na vida pessoal dela, ela tem que ter tempo para meditar na palavra, para orar, para jejuar, para buscar, e faz isso e aplica isso no dia a dia, vai amadurecer muito mais rápido, não é? Infelizmente, tem muita gente que diz que é de Deus, tem gente até com tempo de igreja e tal, mas ainda não tem frutos. Os frutos revelam a árvore. E nós temos que ser árvores frutíferas, nós temos que ser plantação do Senhor, não podemos ser figueiras secas, porque a figueira seca é cortada, a vara que não dá fruto é lançada no fogo. Temos que produzir frutos, e isso é possível quando nós buscamos ao Senhor, nos enchemos do Espírito Santo, deixamos Ele nos guiar, nos conduzir, não é? Somos como árvores cujas raízes se estendem até o ribeiro de água viva, que é o Espírito Santo, e assim nós vamos produzindo fruto e muito fruto. Então, querido, frutifique, seja uma pessoa frutífera. Se você já tem essas 9 características do fruto do Espírito, parabéns, glória a Deus. Se ainda não tem, busque de todo o coração, porque Deus vai lapidar o seu caráter, vai lapidar o teu ser e você vai se parecer a cada dia mais com o Senhor Jesus. É isso que nós temos que buscar dia após dia, temos que diminuir para que Ele cresça, temos que mostrar através dos frutos que o Senhor está conosco, não para mostrar para os outros por soberba ou vaidade, longe disso, mostrar para Deus, não é? Mostrar para o Senhor, Senhor, o Senhor está trabalhando em mim, o teu trabalhar nos transforma, nos modifica, isso para a glória do nome dEle, tá? Eu vou ficando por aqui. Na aula que vem nós vamos começar a estudar a respeito dos dons espirituais, tá bom? Deus te abençoe. Você também é convidado, amados, se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para receber as próximas aulas quando eu postar. Se você gostou, deixa aí o teu joinha, o teu like para nos ajudar, tá bom? Torne-se também um pregador do telhado, contribua com essa obra, tá aparecendo aqui os números das contas, você pode fazer o seu depósito, a sua transferência e depois envia o recibo para este número aqui do WhatsApp, que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribe Palharim, que vão abençoar a tua vida, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula
e viva o Senhor Jesus!